Bom dia, Fabiano. Bom dia a todo mundo aqui na sala de imprensa Sérgio Cabral. Bom dia. Professor, primeiramente, ainda falando sobre o jogo contra o Novo Hamburgo, queria parabenizar o setor defensivo, que eu acho que foi impecável na partida, mas eu queria te perguntar a respeito do setor de criação, do ataque principalmente. A gente viu o Brasil postado num 4-2-4, pelo menos na minha visão do jogo, e muitas vezes acabava tendo um lançamento direto. Me pareceu pouca gente no meio campo para tentar uma construção por baixo e tentativa de lançamento. Queria saber se foi um pedido teu, se foi uma ocasião, né, de situação de jogo, se foram os atletas que, observando a dificuldade na troca de passe rasteiro, acabaram tentando esses lançamentos, muitas vezes os zagueiros tentando esses lançamentos. Queria entender um pouco mais qual foi o teu pedido para os atletas nesse setor de criação e por que acabou tendo tanto chutão para frente. Numa análise assim rápida, é uma resposta em cima daquilo que tu comentou, posso dizer que tem várias explicações, várias situações que fazem ter um chutão, né? Posso te citar, por exemplo, a pressão do adversário, que marcou bem, né? É um time que se postou bem, então ele te obrigou a dar o chutão muitas vezes. Mas poderia jogar? Poderia, claro, evidente. Aí tu vai daquilo que cada um tem de opção. Eu, particularmente, gosto do jogo de segurança. Então eu não vou fazer o que o Diniz faz, por exemplo, que tocar a bola dentro da pequena área com 8 jogadores. Se alguém gosta disso, eu não compartilho com isso. Então essa é uma situação. A outra situação que, para mim, ela dificulta bastante a questão de troca de passes, é que mesmo a gente tendo 60 dias de pré-temporada, 5 amistosos, pouco tempo para ter um time com um entrosamento, com realmente jogadas. Eu vou te fazer algumas comparações assim. Esse time do Grêmio, quanto tempo ele tem de continuidade? Quantos jogos ele tem de continuidade? Esse Inter, quantos jogos tem de continuidade? O próprio times do nosso nível, né? Se tu pegar o Novo Hamburgo tem no mínimo 15 jogos da Copinha, 14 jogos da Copinha, também não teve troca de passe. O Novo Hamburgo, por exemplo, não teve uma finalização, um chute a gol, né? Então, ter um jogo de construção, ter um jogo mais de toque, ter um jogo, por mais que tu acredite que não, ele demora tempo, e muito jogo, e muita confiança, e muito... Não é da noite para o dia. Disso eu não espero que o meu time tenha 600 passes num jogo de gauchão. Então, em 3 situações, por exemplo, eu te dou uma explicação. Mas é claro, eu concordo que a gente poderia ter jogado um pouco mais até, que teve alguns lances que a gente tinha, o lance, uma troca simples, um passe sem pressão que a gente errou, e aí tem uma outra situação que foi, a gente entende que foi a pressão da estreia, que é natural também, que a gente já abordou. Para mim, esses pontos são os que causaram assim, essa dificuldade de troca. Bom dia, Fabiano, tudo bem? Queria que você faça uma projeção dessa partida contra o Avenida, então, já. O adversário que vem uma derrota, mas vem uma pontuação. Agora o Brasil joga fora de casa, né? Então, o que pode esperar dessa partida? Eu entendo que primeiro eu quero fazer um comentário em relação à maneira que o Avenida se portou. O Avenida só reagiu contra o Inter, né? Ele não jogou, ele fez uma boa partida, não, ele defendeu bem sem contra-ataque. Criou 2, 3 situações, poderia ter feito. Ou seja, se vai ver pelo aspecto de posse de bola, ele teve pouquíssimo. Ele só se defendeu e saiu no contra-ataque. Nesse jogo aqui, provavelmente ele vai ter que se expor um pouquinho mais, então ele vai ter que, dentro de casa, se tiver a lógica, né, ele vai ter que atacar. Certamente a gente não vai atacar que nem o Inter atacou, né? Vai ser um jogo, vamos dizer assim, entre 2 equipes que estão numa situação diferente da do Inter. Então vamos ver como ele vai se portar.
diante de um outro time, se ele vai ter um outro tipo de postura, se ele vai jogar mais ou não, se jogar mais, se não vai se expor. Então tem todos esses aspectos. Para mim, eu vejo que é um jogo igual como foi com o Novo Hamburgo, muita dificuldade, uma avenida do time do interior, pelo levantamento que a gente fez em contato com atletas, é o time mais caro do que tirando Ipiranga e Caxias, vamos dizer assim, que está no outro nível. Dos demais, a folha é mais alta. Buscou jogadores de qualidade, jogadores que estavam até pouco tempo aí na Série C, enfim. É um bom elenco, um time bem treinado. O Márcio já está numa avenida há 60, se não me engano, 60 jogos, ele está lá. Conhece bem o clube. Então, é isso que eu te digo, ele tem um time mais pronto do que o nosso. Oi, professor, bom dia. Prazer falar com um amigo. Acredita em quantos jogos o Brasil vai ter e vai conseguir entrosamento perfeito como o senhor quer? Porque o Brasil praticamente fez um jogo oficial, né? Foi contra a Avenida, o resto foi treinamento, jogo-treino. Mas como o senhor quer, alguns reforços vão vir, claro, pretende estar em qual rodada com esse time já bem entrosado como o senhor quer? Veja bem, olha, a pergunta é interessantíssima, né? Porque para mim um time em construção, e esse é o problema do nosso futebol, né? O nosso futebol ele exige que tu faça um time para jogar uma competição. Terminou essa competição, a Série D vai ter continuidade? Não, nós não temos a gente faz um time para cada competição. Então a nossa ideia aqui, se tu pegar o perfil dos jogadores, é um time que tem que ter continuidade, pelo menos tem uma base. Então ele vai estar sempre em construção, tu vai trocar uma peça, vai botar outra, até tu manter realmente uma ideia e tu ir qualificando ela. Nós estamos arrancando agora. Então eu te dizer que é mais 3 jogos ou mais 4 jogos, eu acredito que o time pode fazer um jogo melhor, de repente ele vai cair de novo, isso faz parte de um trabalho de construção do time. Vai jogar um ano inteiro e tu não vai ter a tua, vamos dizer assim, tá pronto o time. Do time que jogou o primeiro amistoso para o time que jogou o terceiro, já teve mudança, tu tem que trocar a peça, ou seja, não é tu ir ali fazer a receita do bolo, hoje tu botou 2 ovos, manteiga, mexeu, não é. E não tem esse número exato, nem aqui, nem de repente tu faz, acontece uma lesão e tu arruma o time, né? Pode acontecer, muitas vezes acontece, vários casos eu já vi disso. Tu faz uma troca porque o jogador se machucou e tu melhorou o teu time, e dá continuidade. E isso, na nossa realidade, o resultado é o que define. Então quando tem resultado, tudo fica mais fácil. A gente empatou, a crítica não é ainda naquela de ser tão apedrejado, se perde, Deus o livre. É apedrejado. Se ganha, tá bom, esquece, tu fez um jogo ruim. A vitória é o que interessa no esporte, no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Professor, a gente sabe que pode ser que aconteçam algumas modificações para esse jogo, né? Pode ser que tenha jogador. Mas, professor, para esse jogo pode ser que tenha algumas modificações, que tenha mais opções, né? Vindo de lesão, mas teve o Jefferson que voltou a sentir um pouquinho algum incômodo, desconforto. Então, nessa questão, até não vou entrar muito em mérito, porque eu sei também que não tem como responder para não dar armas ao adversário. Mas a gente, nesse jogo principalmente, por ser um jogo fora de casa, um Brasil que defensivamente se portou muito bem nessa partida de estreia, a gente pode ver, quem sabe, o Brasil tendo um pouco mais de espaço para contra-ataques, por ser um jogo fora, para a Avenida também, como tu falou, tem um elenco com um investimento um pouco maior, vem da pressão de ter sido derrotado nessa primeira partida. Pode ser que tu espera um jogo com um pouco mais de liberdade, digamos, ofensiva, um pouco mais de espaço para jogar na transição, e principalmente nesse primeiro jogo eu achei o Brasil, em alguns momentos, a transição não tão rápida. Teve algum motivo para essa transição ter sido um pouco mais devagar? Muitas vezes era o portador da bola que puxava o contra-ataque e os demais jogadores tinham uma certa dificuldade de acompanhar, digamos, o ritmo. Pode ser que o Brasil tenha mais espaço ofensivo nessa partida, tu espera isso pelo menos? Eu acredito que a postura da Avenida não vai ser a do Novo Hamburgo, né? O Novo Hamburgo, ele também fez um jogo de bastante cuidado, né? Buscando um ponto, enfim.
Eu entendo que o Novo Hamburgo fez um jogo mais pesado no número de faltas também, que eu vejo que o Avenida não tem tanto essa característica. E se eu me perguntar se eu gostaria que tivesse mais espaço, com certeza. A primeira pergunta colocou um negócio que eu não respondi, que foi a questão do 4-2-4. Eu também, olhando o jogo novamente depois, 3 vezes, eu também fiquei vendo isso em muitas situações, e é claro que foi devido ao Robinho e o JP ter ficado muito abertos, né? Então isso aí também deu esse desenho. Eu espero que a gente corrija nesse jogo. Então, são variações. Eu até, para esse jogo no Hamburgo, se tu olhar a preleção, enfim, tu ia ver que poderia ter resultado nisso. Tudo depende do confronto, né? Quando a gente analisou o Novo Hamburgo, a gente viu uma situação que é diferente do Avenida. Então, provavelmente a gente vai ter um posicionamento diferente, né? São desenhos diferentes, e aí é evidente que tu tem que te adaptar a uma situação ou outra. A ideia central é a mesma, né? Mas tu te adapta ao adversário. Contra o Grêmio, provavelmente vai ser uma outra postura também, um outro desenho. Não vai fugir muito disso, mas eu espero que a gente tenha um pouquinho diferente. Essa questão da diferença dos jogos, o Tinga, ele pode ter novamente a titularidade, esse aqui não está na forma física ideal, né? A gente sabe da importância dele, treinou toda a pré-temporada com o destaque do time, a liderança, cada bola parada. No jogo desse, ele pode ser um elo para puxar, para passar a bola para o ataque, pode ser titular nessa partida já, ainda vem no segundo tempo. Certamente que essa dúvida eu vou deixar na cabeça do adversário. O que a gente tem que ter bem em mente é que o que é melhor, ter o Tinga já no primeiro jogo, ele jogar, porque se ele entrar e sair jogando, enquanto ele estiver ali, tu vai querer que ele jogue, né? Ele lesionou porque a gente, talvez, se a gente tivesse preservado ele nos amistosos um pouco mais, só que ele sempre dizendo que estava bem. Quem acompanha aqui o dia a dia vê que o Tinga é um cara que treina tanto quanto o guri ali de 17 anos, e sempre está treinando mais, está treinando falta, está treinando isso, está treinando aquilo, está sempre... É um exemplo de atleta. Mas se ele joga 90 minutos e sente e fica fora da restante da competição, a perda não é pior do que tu perder, vamos dizer assim, agora nesse começo, alguns minutos dele. Então esse cuidado é que a gente está tendo, né? Como a gente não tem... e eu digo, nesse ponto eu vou sempre por aquilo que o departamento médico está me passando. Se o departamento médico, e aí a gente vai dizer que no Brasil nós temos médico, fisioterapeuta, se nós temos a opinião dessas pessoas que estão mais qualificadas para te dizer se o jogador pode jogar ou não, se ele está realmente recuperado ou não vai ser o treinador que vai chegar aqui e vai dizer, não, ele vai jogar porque... Sinceramente, eu não compacto disso. A gente tem aqui pessoas qualificadas para te dizer, para te orientar numa situação. E essa questão aí, não só do time, como de qualquer atleta, eles têm uma responsabilidade também perante o clube. Tu botar um jogador lesionado dentro de campo e ele ter um agravamento da lesão, provavelmente é uma das causas do Brasil estar numa situação financeira como está. Certamente tem diversas questões trabalhistas ou de ter colocado o jogador machucado, que depois lá na frente pesa no bolso do clube. Bom, tem pessoa que conhece mais o Avenida que o senhor, né? Levou esse clube ao jogo mais importante da sua história, calou em Itaquera por 72 minutos, na Copa do Brasil, e conhece muito bem o ambiente do Avenida, mesmo tendo outros jogadores, mas você conhece muito bem o campo, o ambiente do Avenida. Isso é uma colocação que isso é importante para o confronto, mas o senhor procura ainda um armador, teve dificuldades até no jogo contra o Novo Hamburgo, está sendo pena pesada, mas o senhor procura esse armador ainda, professor? Bom, a gente está, e aí eu vou repetir, eu sei que tem pessoas que não estavam ouvindo aquela entrevista, então na montagem dele, isso é bom a gente esclarecer para o torcedor, ele acompanha hoje a entrevista, mas ele não acompanha, então ele ou escuta a crítica,
E parece que nós, assim, eu normalmente, em todos os times que eu trabalho, eu gosto de ouvir o que a imprensa está falando. Eu gosto. Mas aqui, por uma questão de logística de treino, os programas não... E aí depois eu não ficava buscando e tal. Mas daí tu escuta daquilo que uma outra pessoa... o cara lá cornetou, um grupo, não sei o quê, grupo muito jovem, falta. Claro que falta. Se o Grêmio, se o Inter, se o São Paulo, se o Palmeiras, o Abel fala de contratação, não vai ser o Brasil. Na situação que está, começando um time do zero, que não vai buscar a contratação. O que eu quero é que qualquer pessoa, pode ser qualquer um, pode ser torcedor, pode ser da imprensa, pode ser funcionário, pode ser qualquer um, vem aqui, me dê o grande nome que vai vir pelo salário que a gente pode pagar. Mostrou, está contratado no outro dia. Não tem, entendeu? Não tem. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Um amigo meu mandou uma mensagem: pô, mas o meio de vocês, o meio do Novo Hamburgo, muito bom. Sim, realmente. Garré é um excelente jogador. Tu quer comparar o salário do Garré com o salário do nosso meio? Tu tem ideia de quanto é a diferença? Quanto? Grande, eu diria. 2 dígitos. A diferença é de 10 vezes. Então, se quiser alguém ir lá trazer o Garré para o Brasil, fique à vontade, a gente vai gostar. Para mim é muito claro isso, as pessoas têm que ter noção do que nós estamos fazendo e daquilo que é o Brasil hoje, a dificuldade. As pessoas que estão aqui hoje à frente do Brasil, elas vão ser muito cobradas, mas no fundo, elas têm uma coragem muito grande. Para mim, eu sou treinador, eu vou passar pelo Brasil, espero que eu fique humano, né? Pela pressão, pela cobrança, eu vou dizer para ti, mais uma vez eu tenho que ressaltar aqui, porque eu entendo que isso aqui não é de agora, isso aqui vem de anos, né? O quanto que é desgastante. O quanto que é desgastante. Porque tu é cobrado como se fosse o salvador do negócio. E não é. O clube não pode depender de um treinador. Tudo tem que ter uma organização, tudo tem que ter um... Então o Brasil, e essas pessoas estão tomando a frente do clube, que estava praticamente do zero, não é do zero, é menos 33 milhões, se eu não me engano, ou mais, ou um pouco menos. Vamos botar menos 20 milhões. Tem que começar um clube do zero com 20 milhões de dívida, com 30, sei lá quanto é que é o certo eles, enfim. Então tu imagina a coragem dessas pessoas aí, e aí é claro, aonde que o torcedor quer ganhar, né? Então não, vai lá, contrata mais um agora, chega no dia 10 não paga. Como é que tu vai contratar alguém aqui ganhando 10 vezes mais do que tem aqui? Então não é assim da noite pro dia que tu vai fazer um time, tu tem que ter convicção, tu tem que ter trabalho, tu tem que realmente acreditar naquilo que tu tá fazendo. E a hora que tiver uma oportunidade de reforçar, buscar reforçar e qualificar. Conseguimos lotar um estádio contra o Grêmio. Pô, olha só, estamos com esse caixa aqui, dá para investir um pouquinho mais. Vamos tentar buscar alguém. Essa é a ideia.